Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo, São Paulo perto de Arthur do Botafogo, quase tudo certo. Já no Corinthians, Shakhtar aí entrou na FIFA e tem direito a receber cifra milionária do Corinthians na negociação aí de Michael, que foi para o Atlético Mineiro. E o Palmeiras, hein? Qual foi o valor final da venda do Endrick para o Real Madrid? Você vai saber aqui já já também. E o Neymar treinou, porém o Santos tem desfalque importante no jogo contra o Remo e já saiu o preço dos ingressos. E como você faz para comprar os ingressos do Santos? Tudo isso e muito mais aí, com uma informação de onde o Santos pode jogar aqui em São Paulo, quando a Vila Belmiro estiver em obras, né? Além da situação aí do Memphis, né, que pode ser punido, Abel Ferreira, tudo isso e muito mais você vai acompanhar aqui no Quatro Maiores, mas eu já peço, deixe seu like maroto, como diz o meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações para ficar sempre bem informado. Vamos começar as notícias pelo São Paulo, né? O São Paulo que treinou hoje aí com os seus jogadores, tem Mike no departamento médico, dores nas costas, e Arboleda no departamento físico, recuperando a forma física aí, segundo o pedido do Roger Machado, para poder aproveitar o jogador, né? Dentre isso, o São Paulo treinou sem Bobadilha, que está na seleção paraguaia, treinou sem o Luca, que está no sub-20, e sem o Tapia, que está na seleção chilena. Ainda temos aí a questão do Arthur, né, do Botafogo. São Paulo acertou tudinho com o Botafogo, mas o seu empresário Pitombeira quis pôr uma pedra no caminho, que é o que? Uma cláusula, caso o futebol árabe ali, né, na região da Arábia, Catar, Emirados, queira contratar o jogador após a guerra, o São Paulo libere o jogador. O São Paulo não quer isso e tenta negociar até o fim deste dia 27 para trazer aí o jogador, contratar o jogador de fato para o São Paulo, um pedido do Roger Machado, que aproveita a data FIFA para quê? Para ajustar o time, né? Para explicar para o time o que é o gatilho, né? Que ele tanto fala. E o São Paulo acabou uma novela, a novela chamada Oscar. Finalmente, 10 milhões de reais acertados para o jogador em relação ao que a luva e direitos de imagem atrasados. Esses 10 milhões serão pagos até o final de 2027, algo que dá o entorno aí de 30 meses, cerca de 330 mil reais por mês o Oscar vai receber do São Paulo. Ele que se aposentou, né? Ele teria direito até 60 milhões de reais aí até o final do seu contrato com o São Paulo, porém, por conta daquelas síndrome que ele teve lá, vasovagal, né? Problema do coração e tal, ele resolveu se aposentar, está fora do São Paulo finalmente, fez 35 jogos com a camisa do São Paulo, e eu acho que o torcedor do São Paulo não sentirá falta do jogador e do São Paulo, o Oscar. Agora vamos às notícias do Corinthians. O Corinthians, o Shakhtar cobrou junto à FIFA o empréstimo do Michael. Esse valor seria o quê? 1 milhão de euros do empréstimo, mais multa de 10% ao ano desde 2023 e uma multa de 75 mil euros, tipo uma taxação por essa negociação, dando um total de 7 milhões e 200. O Corinthians não se manifestou sobre o pagamento, mas sabemos que se não efetuá-lo até dia 25 de abril, volta a ter transfer ban. E o que o Corinthians definiu também é que Pedro Raul vai seguir no Corinthians, tá, gente? Não será emprestado. Hoje seria a data limite, né? Então, ele segue no Corinthians. A notícia não muito boa é que o Guinegão se machucou no treino da seleção sub-20, então já deve ser ausência garantida no caso do jogo aqui do Campeonato Brasileiro, que fará ali entre os dias 1 ou 2 de abril, a data, depois eu passo para o amigo do canal. O Corinthians encerrou negociações com o Arthur Cabral do Botafogo, não vem mais, tá? Nem ele, nem o René, tá, gente? Então o Corinthians não vai contratar mais ninguém nessa janela que fecha. O Liga teve a sua situação normalizada, já está registrado no BID, já pode jogar pelo Corinthians. O que o Corinthians fez hoje também
foi pedir à prefeitura e ao Corpo de Bombeiros ampliação para a capacidade do seu estádio. Como seriam as obras, né? Ali na região leste do estádio, uma ampliação como foi feita na NFL, né? Que caibam ali 2.000 pessoas, um estilo de uma arquibancada que seria realizada ali. E a outra seria a retirada das cadeiras do setor sul, transformando em arquibancada, que daria mais 2.200 lugares, fazendo com que o estádio do Corinthians tivesse cerca de 52.000 lugares à disposição. O Corinthians aguarda o aval da prefeitura, do holandês, né, que está machucado, se machucou no último jogo diante do Flamengo. Ele foi até o vestiário, tomou um banho, voltou e resolveu ver o celular, né, ali, junto com os amigos no banco ali, e acabou tomando aí uma punição. O STJ, aliás, vai ver se dará punição, pode pegar de 1 a 6 jogos de punição por uso de equipamento indevido ali na região do banco, que não é permitido, tá? E assim ele pode ficar fora até 6 jogos pelo Corinthians, situação delicada, não é verdade? Já o Corinthians tem mais um problema com a justiça, né? O Corinthians anunciou para a justiça que teve 64,2 milhões de reais de receita em fevereiro. Porém, no balanço aparece 213 milhões. E aí o juiz perguntou, é 64 milhões ou é 213? Está dando uma defasagem de 149. Por quê? Porque o Corinthians tem um acordo na justiça, o Corinthians devia 365 milhões de reais para empresários, jogadores e outras dívidas terceiros, né? Exceção aí a dívida do estádio, que é uma outra situação. E aí o Corinthians tem esse acordo de pagar aí mensalmente sobre a receita que entra. Como ele paga? No primeiro ano do acordo, 4% da receita, no segundo ano, 5%, no terceiro ano, 6% da receita. Então, teve uma receita de 100 milhões, paga 4 milhões, que divide para os seus credores. E isso por um período de 10 anos. Esse é o acordo que o Corinthians tem com a Justiça. Porém, como houve a omissão de valor, né, que seria de 213 milhões, não 64, o juiz falou, ó, vou colocar um inventor aí, tá? Ou você me mostra por que isso está acontecendo, ou eu ponho interventor. O Corinthians disse que apresentou as contas um dia antes dessa notificação para a Justiça e que está à disposição de explicar o que aconteceu, porque ele entende que são receitas não operacionais e operacionais e vai tentar explicar isso na Justiça. Se não der certo, Stabile será retirado da presidência do Corinthians e um interventor cuidará dos negócios do Corinthians. Já o Santos está aí atrás do Newton do Botafogo, o negócio quase acertado, tem que ser feito assim hoje, assim como o São Paulo. Então o Santos tenta a contratação desse volante para fortalecer o meio campo ali, um pedido do Cuca, né, para chegar no Santos. O Santos quer do treino hoje do Neymar, o Neymar treinou em campo, e já o Gabigol está fora, né? 7 jogos, ficará fora. 7 jogos não, 7 dias treinando, né? Ficará fora do jogo contra o Remo. Deve voltar contra o Flamengo. Ele que teve um problema ali na coxa, né? Essa é a situação do Gabigol. O Neymar treinando, deve jogar contra o Remo, deve jogar contra o Flamengo e deve ficar fora da Sul-Americana. O Santos, que aliás pôs os ingressos à venda, né? Na tabela, ingressos que variam de R$ 33,33 a R$ 100 para esse jogo diante do Remo na Vila Belmiro. O Santos, que também, né, tenta um campo aqui em São Paulo, deveria ser o Pacaembu, mas o Pacaembu não está autorizado. Então, enquanto não tem essa liberação, o governo do estado, que reformou ali o estádio Mário Covas, no Ibirapuera, por 70 milhões de reais, ele colocou à disposição, o Santos faz a verificação, se for jogar lá, é capacidade para 13 mil lugares, né? Agora as notícias do Palmeiras, negociou o Endrick e finalmente acabaram os bônus, né, que tinha, e por quê? Porque ele foi para o Lyon. Então o Palmeiras conseguiu de bônus com o jogador 12,5 milhões de euros em relação aos 25 milhões que poderia alcançar. Vendeu o jogador por 35 milhões de euros, conseguiu 47,5 milhões de reais. Porém, o Palmeiras só tem direito a 70% do valor e o jogador a 30%. O jogador fica com 3 milhões e meio, enquanto o
Palmeiras fica com 34 milhões de euros. Para se ter ideia, tinha bônus lá de 1 milhão de euros se ele fosse o craque Copa, né, que é aquele de jogador mais novo que consegue destaque, ou bola de ouro, ou se fosse o The Best, 2 milhões de euros, marcas inatingíveis, né, digamos, de passagem. Porque ele não conseguiu uma sequência no Real Madrid e agora foi para o Lyon. Então, como acaba esse prazo para bônus, o Palmeiras não conseguirá pegar mais valor algum pelo garoto aí, Endrick. Então, não foi aí a maior transação do mercado. O Estevão, né, que foi vendido por 65 milhões de euros, o Palmeiras recebeu 45 milhões por ele e com os bônus alcançará um valor maior do que esse valor alcançado pelo Endrick, certo, torcedor palmeirense? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram das informações, claro, né? Deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Gostou muito mesmo? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um grande abraço.